E Gabigol resolveu chamar a atenção dando a dica de que está se despedindo do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e falo sobre uma reunião do presidente do Flamengo com o presidente da República. Hugo Souza, o goleiro do Flamengo, emprestado ao Corinthians, interessa ao Grupo City. Vou falar sobre o Flamengo e a possibilidade de se igualar ao Real Madrid. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Preciso falar agora sobre o Flamengo, um dos candidatos à presidência do Fla, o BAP, que é o candidato de oposição com mais chances de vitória na eleição para o dia 9 de dezembro, está afirmando que vai se inspirar no Real Madrid. Dá uma olhada na frase que ele divulgou no Flow Podcast, abre aspas. Queremos transformar o Flamengo no Real Madrid da América do Sul em 10 anos. Ele inclusive colocou prazo. E o BAP completa. É mirar na lua, porque se errarmos, estaremos no meio das estrelas, que é o lugar do Flamengo. Só para completar sobre o rubro-negro, eleição marcada para 9 de dezembro, várias das pesquisas apontam o BAP como favorito. Rodrigo Duncho, candidato da situação, vai depender do desempenho do time nas finais da Copa do Brasil, que começam nesse domingo contra o Atlético Mineiro. Só para completar sobre o Fla, Andréas Pereira, que passou sem grande brilho pelo Flamengo, concedeu entrevista afirmando que quer voltar ao Brasil. Ele não estipula uma data, não diz se volta no ano que vem, no outro, até porque tem jogado bem no Fulham, mas atuar no futebol nacional segue nos seus planos para o restante da carreira. Quero falar agora sobre o Grupo City interessado em Hugo Souza. E a novela envolvendo o goleiro do Flamengo e o Corinthians parece não acabar. Nessa quinta-feira, o jornalista Vini Casagrande trouxe a notícia de que o Grupo City monitora de perto os passos do goleiro do Flamengo que está emprestado ao Corinthians. Inclusive, já teria procurado os dirigentes do Fla para demonstrar a intenção de comprá-lo por cifras bem superiores àquelas acertadas no contrato de empréstimo com o Corinthians. Timão tem até 30 de novembro para comprar o Hugo Souza por 800 mil euros, que lhe garantiriam 60% dos direitos econômicos. Todo mundo sabe que esse valor ficou extremamente bacana, pequeno e bom para o Corinthians a partir do nível de atuações do Hugo Souza desde que ele foi contratado por empréstimo na metade do ano. Na oportunidade, o Flamengo não botava muito a fé no Hugo, tanto que o emprestou na temporada passada para jogar no Chaves, time que caiu para a segunda divisão do futebol português. Mas com a camisa alvinegro, o Hugo voltou a jogar no seu melhor nível e o Corinthians faz esforços para que essa compra aconteça. Ela só não foi ainda efetivada porque o Flamengo não aceitou as garantias bancárias oferecidas pelo Corinthians para a quitação desses 800 mil euros em 4 parcelas. São duas as possibilidades a partir de agora. Ou o Corinthians apresenta novas garantias bancárias ou paga à vista esses algo na casa dos 5 milhões de reais. Caso contrário, se até 30 de novembro a gente não tiver uma definição, o Corinthians perde a preferência de compra. E aí vai ter de igualar a proposta de outros interessados, como eu contei para vocês, o Grupo City disposto a pagar bem mais do que isso. Quero falar agora sobre o Flamengo. O presidente Rodolfo Landim marcou reunião com o presidente da República, o Lula. A ideia é discutir e intensificar as tratativas para a construção do estádio próprio, aquele arena que será levantada no gasômetro. Inicialmente o Flamengo projetava um estádio para mais de 100 mil pessoas, hoje a discussão está entre 75 e 85 mil pessoas. A compra do terreno está confirmada, acordo com a Caixa foi fechado, ainda assim o Flamengo entende que pode precisar do governo federal para tocar o que falta a respeito desse projeto. Não temos mais detalhes se isso inclui algum financiamento ou algo do tipo. A informação sobre esse encontro foi divulgada pelo Rodrigo Rangel. Só para completar também, de acordo com o Rodrigo, Landim pretende entregar camisas oficiais do Flamengo por um jogo beneficente que será realizado em Brasília num futuro não tão distante. A saideira sobre o Fla, o último balanço do clube financeiro, apresenta que o rubro-negro gastou 125 milhões de reais na compra do Alcaraz. E os investimentos com reforços na metade do ano foram de 166 milhões e 400 mil reais. Bora falar agora sobre a possível despedida de Gabigol. O atacante do Flamengo, às vésperas da decisão da Copa do Brasil, algo super importante para o Flamengo na temporada, resolveu fazer uma postagem enigmática em suas redes sociais.
ele postou um trecho do filme The Last Dance de Michael Jordan, que trata sobre a despedida do maior jogador de basquete de todos os tempos. E ele mostra um pedaço específico do filme, afirmando que aquele é seu preferido. Foi suficiente para que vários torcedores do Flamengo entendessem essa como uma direta, uma indireta, ou um recado que o Gabigol estava passando de que está prestes a promover a sua última dança com a camisa do Flamengo. O contrato, vocês sabem, se encerra em 31 de dezembro. O Flamengo não o procurou para prorrogar esse contrato depois de uma oferta que foi considerada ridícula por parte do Gabigol e seu representante, aquela renovação de contrato por apenas um ano, quando na verdade ele já tinha se acertado com Marcos Braz e Bruno Spindel por uma prorrogação de vínculo por 5 temporadas. Importante contar que o Gabigol é alvo de vários outros clubes do futebol brasileiro, mesmo com o Santos e Palmeiras anunciando desistências nas últimas semanas. Eu não o descartaria em nenhum clube por aqui. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos e entender também como é que o Gabigol termina a temporada. Não vem jogando bem com a camisa do Fla desde o ano passado. O Christian Malik. Antony no Flamengo é possível, Nicola? Christian, deixa eu te contar sobre a pergunta que eu fiz para o Júnior Pedroso, tá? Eu tinha prometido falar sobre o tema quando vocês questionassem. Eu mandei aqui para o Júnior. E aí, Juninho, como é que você tá? Você viu a publicação de uma rádio britânica falando em Antony? Só para quem não acompanhou, nessa terça-feira, uma rádio britânica chamada Talk Sport afirmou que o Flamengo entrou na briga pelo Antony e pretende contratá-lo em janeiro, tá? Aí o Júnior demorou um pouco para responder e escreveu o seguinte: eu estava em voo, mas eu vi sim essa notícia, não tem nada sobre esse possível empréstimo do Antony. Ele até acrescentou essa palavra empréstimo, que eu confesso que eu não tinha lido na matéria britânica, tá? Então vou só para repetir, não tem nada sobre esse possível empréstimo do Antony. E ele completa: hoje tudo sobre isso é especulação de parte da mídia inglesa. E aí ele completa: tem no mínimo 7 clubes europeus que vão se interessar no Antony, tá bom? Então a grande verdade é que o empresário do Antony descarta qualquer consulta, procura ou proposta pelo jogador, tá bom? Bora falar agora sobre a seleção brasileira. O técnico Dorival Júnior fez a convocação da seleção para as partidas contra Venezuela e Uruguai. Venezuela fora de casa, Uruguai em Salvador. As grandes novidades: a ausência do Endrick, por opção do técnico Dorival Júnior, e a primeira convocação do Murilo, ex-zagueiro do Corinthians que pertence ao Nottingham Forest. O Estevão, jogador do Palmeiras, que não havia participado das últimas 2 partidas porque vinha se recuperando de lesão, está de volta à lista de convocados. Outra curiosidade: vários atacantes, mas só um centroavante. Se é que dá para chamar o Igor Jesus de centroavante, o atacante do Botafogo, vai estar cercado de atacantes de lado de campo. São eles, pela ordem: Rafinha, Estevão, Luiz Henrique, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. O técnico Dorival Júnior optou por não chamar o Neymar, que está em fase final de recuperação, já até voltou a atuar pelo Al Hilal, mas não tem jogado com frequência por não ter sido inscrito no Campeonato Saudita. Ele tem sido utilizado na Champions Asiática. Você concorda com a ausência do Neymar, com a ausência do Endrick, com a convocação pela primeira vez do Murilo? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre o Campeonato Brasileiro e a chance de classificação de 9 times para Libertadores da América. Parece maluquice, mas é algo plausível. Você sabe que naturalmente os 4 primeiros do Brasileirão garantem vaga na Libertadores, o 5º e o 6º colocados vão para pré-Libertadores, certo? Pois bem, o G4, que na verdade é um G6, pode se transformar em G9. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e estiver entre os primeiros, se o Botafogo for campeão da Libertadores e estiver entre os primeiros, isso é natural que aconteça, e se o Cruzeiro vencer a Sul-Americana contra o Racing e estiver entre os 8 primeiros colocados. Nessa circunstância, teríamos 9 times classificados via Campeonato Brasileiro para a próxima edição da Libertadores da América. Algo pouco comum, nem um pouco usual, mas que só reforça a força do futebol brasileiro no nosso continente. Só para lembrar, teremos pela 6ª vez consecutiva um campeão da Libertadores sendo um clube brasileiro, e a 4ª final nos últimos 5 anos apenas com brasileiros. O Botafogo e o Atlético Mineiro se enfrentam na decisão marcada para 30 de novembro. Só para completar,
se o Campeonato Brasileiro contar de fato com o G9, os principais beneficiados, o Bahia, que é hoje o 7º colocado, e o Vasco da Gama, que é o 9º. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo, as informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perdendo nada. Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficamos por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos pra cima.